Olá pessoal, aqui é o Jorge, professor de desenho, e eu queria fazer com vocês aqui mais um tutorial, mais um desenho de AutoCAD. Para isso a gente vai procurar aqui no Google, de repente é um exercício, um tipo de desenho que muita gente está fazendo aqui. Se a gente procurar exercício de AutoCAD, e procurar aqui as imagens, a gente tem alguns exercícios de AutoCAD. Vamos lá novamente. As imagens de exercício de AutoCAD. Esse desenho aqui, esse desenho eu já fiz, ele deve ter até uma imagem aqui na pesquisa do Google, que ele está na minha página de projetos. Esse aqui é um outro desenho que eu havia feito, deixa eu ver, um mancal. Eu sei que eu vi ele por aqui, se vocês procurarem com um pouco mais de calma, vocês vão encontrar esse desenho que eu havia feito. E nesse desenho tem todas as especificações que são necessárias para fazer. Mas a ideia agora é a gente abrir ali e pegar um desenho comum de exercício de AutoCAD. Eu tinha achado anteriormente um outro. Deixa eu ver se estava como AutoCAD exercícios. Eu tinha achado um exercício bem legal. Aqui. AutoCAD exercícios. Esse segundo desenho aqui é um desenho bacana da gente fazer. Eu vou usar ele então como referência e a gente vai fazer esse exercício aqui de AutoCAD. Então vamos lá. Para começar, no AutoCAD a gente vai dar uma olhada na configuração dele. Eu costumo digitar units ou unidades para quem está trabalhando em português e a gente vai acertar aqui então para ver quais são os parâmetros que ele está no desenho. Eu costumo deixar 2 casas após a vírgula e geralmente milímetro. A gente vai trabalhar em mecânico, então vamos trabalhar com milímetro. E vou dar um OK. Beleza, vamos dar uma estudada rápida nesse desenho. A gente percebe que ele é feito por, olha só, ele tem 90 por 60. Então a partir disso a gente já consegue praticamente fazer um esboço quase que completo a partir desse retângulo de 60 por 90. Vamos fazer então esse retângulo e a partir dele a gente vai elaborar as outras partes do desenho. Então, da maneira que vocês preferirem, pode fazer com linha ou pode fazer com retângulo. Vou fazer a princípio com linha. Lembrando que aqui ele não está com o orto ligado. A gente pode ligar o plano ortogonal, que está aqui embaixo, ou simplesmente ligar o F8. Se ligar no F8, a gente consegue trabalhar então com o plano ortogonal. Ele tem 90, para cima 60, 90 novamente, e vamos dar um zoom, fechar esse nosso polígono. Poderia trabalhar com retângulo direto e colocar parâmetro de x e y para o polígono e a gente já desenharia esse retângulo. Fica a critério de cada um. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso desenho, o que ele tem de referência agora. Olha lá, a gente tem aqui fora, vou chamar isso aqui de orelha. Vamos falar que ela tem um raio de 10 e dentro um diâmetro de 10. Então vamos trabalhar isso daí, vamos fazer essa parte. Com o círculo, só para confirmar, exatamente aqui é o centro. Eu vou. Ele está aqui com diâmetro. Não, ele está com raio, então se eu colocar raio de 10, ele funciona, ficou com diâmetro de 20, que é o raio de 10, e agora aqui vou fazer novamente. E vou colocar que eu quero um raio, vou colocar fora, mas vou indicar que eu quero um raio de 5. Então a gente tem uma orelhinha dessa aqui desenhada. Vamos dar uma olhada como é que está. E depois ele tem um arredondamento com 2. Mas vamos ver como é que a gente faz isso daí. Preciso agora cortar o que tem aqui dentro e que não tem necessidade. Então, é nessa aba aqui, que é o de modificar ou modify, a gente vai usar o trim. Eu costumo digitar TR e ele tem aqui o trim ou é o aparar. É esse ícone aqui, é uma linha cortada.
Muita gente se confunde com esse recurso. O mais comum é clicar sobre ele e dar um Enter. Clicando nele e dando um Enter, a gente consegue aparar todas as linhas que estão cruzando. Então, olha aqui, eu vou cortar essa daqui, ela tem cruzamentos. Essa daqui não tem, olha lá, nada cruza nela, então eu não vou conseguir cortar. Essa eu consigo, e esse pedaço aqui eu também consigo. Agora eu dei um ESC, só vou clicar sobre essa linha que sobrou e vou dar um delete. Deletei, ele funciona igual a esse ícone aqui, ó, da minha direita, que é a borrachinha. Então eu faço com del. Vamos dar uma olhada aqui em outra parte do desenho. Ele tem um arredondamento aqui com 2. Então a gente vai arredondar isso daí com 2 milímetros. Então eu tenho a ferramenta de modificar também, que é o filete. Eu tenho que pegar a ferramenta filete e ela marca aqui que o raio está 0. Eu tenho que digitar R e colocar o valor 2. R, Enter e o valor. E agora é só eu clicar sobre as linhas que eu quero fazer o arredondamento. Se eu der Enter de novo, eu retomo o comando e agora ó, clico nessa linha e nessa e ele faz o arredondamento. Então eu fiz aqui um filete com 2 milímetros. O que eu vou fazer agora é um outro recurso. Vou utilizar aqui a linha, vou pegar essa linha aqui e traçar uma linha aqui no meio e também uma outra linha. Vou traçar uma linha com esse meio aqui, dividindo a minha peça. Então ao meio é só uma linha de referência. E vou mostrar para vocês para que a gente utiliza isso. Deixa eu dar uma olhadinha, eu poderia fazer esse rasgo aqui também ou deixar para fazer depois. Agora eu vou utilizar um outro recurso que é muito útil, que é aqui o espelho. Ele é chamado de espelhar ou mirror. Então cliquei na ferramenta de espelhar, ele pede para selecionar os objetos que vão ser espelhados. Eu vou clicar nesse daqui e nos dois arredondamentos. Feito isso, eu não tenho mais nenhum objeto para fazer o espelhamento, eu vou dar um Enter. E agora eu vou escolher o ponto onde eu quero fazer o rebatimento. Lembrando que o espelhamento ele é feito sempre exatamente na metade da peça onde a gente quer fazer essa parte rebatida. Se eu clicar aqui, o espelhamento vai sair para baixo. Quando eu movimento o mouse, olha lá, ele mostra que vai ser feito ali embaixo. Eu dou um clique e dou um Enter para confirmar. Ele pergunta aqui, ó, eu vou apagar o objeto antigo? Não, eu não vou apagar o objeto antigo ou o objeto de origem. Eu não vou, eu só vou fazer uma cópia. Então, eu fiz uma cópia dele aqui com o espelhamento. Novamente com o Trim ou o aparar, eu clico e dou um Enter. E agora no Zoom, eu tiro a parte que não me interessa. Lembrando que quando vocês clicarem e de repente a linha não for deletada com o aparar, é porque é uma linha que não tem cruzamento. Agora eu vou fazer novamente o mirror, ou o espelhamento. Olha aqui, peguei o espelhamento, selecionar objeto. Posso abrir uma janela. Abri uma janela, selecionei tudo aqui. Abri uma janela, selecionei tudo aqui também. E dou um Enter para confirmar. E agora o meio da peça é exatamente essa linha aqui, ó. E dependendo da posição que eu mostrar do mouse, ele não faz corretamente. Mostrando para cima ou para baixo, ele mostra que vai ser rebatido para a minha direita. É só clicar com o botão do mouse e colocar que é não. Não vai apagar o objeto de origem ou objeto antigo. Feito isso, está feita a nossa cópia e novamente com o aparar Enter, é só limpar aquilo que a gente não tem necessidade. Aparar e Enter, não pode esquecer disso, aí é muito importante. Quando eu dou 2 cliques com o botão de rolagem, a peça se ajusta aqui na minha tela. Acho que é um comando que todo mundo já está acostumado a trabalhar. Vamos lá então, vou fazer agora esse rasgo. Olha lá, esse rasgo ele tem 10 por 30 com raio de 2. Então ele está aqui a 10 dessa face. Ele tem 30 de centro a centro e um raio de 2. Então significa que ele é um rasgo com 4. Vamos lá fazer esse rasgo. Ele está aqui. Eu posso pegar o offset. Vamos lá fazer aqui. Offset, só para eu ter uma linha de referência. Offset. E ele pergunta aqui, ó.
o truth aqui é quanto que a gente vai dar de offset. Então, vou colocar 10. Offset com 10, clico nessa linha e mostro o lado que ela vai. Ela vem para cá. Então, é aqui que ela vai ser feita. Outro detalhe que a gente pode fazer, eu posso pegar o offset novamente. E agora, a gente vê aqui no desenho, ó, ele tem 30 de fora a fora, significa que ele tem 15 para cima e 15 para baixo da linha de centro. Então, eu posso colocar aqui 15 e eu jogo essa linha para cima, essa para baixo. E agora eu tenho o limite máximo e o mínimo daquele rasgo, que eu não sei se é um rasgo de chaveta, se é um rasgo, alguma coisa passante, acredito eu que seja passante. Eu vou agora fazer essa outra, aqui, raio de 2. Então eu vou dar um offset de 2 para a esquerda, 2 para a direita, e a gente tem a dimensão dele total, faltando somente o arredondamento. Então vamos lá para o offset, agora ele vai ser um offset com 2, clico em 2 e dou um Enter, e jogo dessa linha para a direita, dessa linha para a esquerda, e assim eu tenho o rasgo aqui feito. Eu ia falar chaveta, mas eu não sei se é uma chaveta, é um rasgo. Pronto, vamos lá. Agora, novamente com o trim, ou com o aparar, pego o aparar e dou um Enter, e vou apagar tudo aquilo que não me interessa, que é esse monte de linha aqui. Aqui também não interessa, essa aqui não vai apagar. Então eu fiz meio sem critério, ó. Essa linha aqui ela não faz o aparar, e essa linha também não faz o aparar. Essa daqui eu posso deletar, a menos que eu fosse fazer uma linha de centro através dela. Como eu não vou fazer linha de centro agora, eu vou deixar ela aqui. Agora, o filete, tem que colocar lá R, Enter, olha lá, o valor é 2, correto, confirmo. E agora eu vou arredondar isso daqui, Enter de novo, e a gente vai repetindo esse nosso comando. O último comando, quando a gente dá Enter, ele repete. Então, repete sempre o último. Dou Enter, repetir o filete. Vamos lá. Pronto. Eu sei que esse raio, olhando aqui, ó, esse rasgo, ele também é do outro lado da peça, exatamente no meio. Então, eu vou fazer agora um espelhamento de novo. Espelhar isso daqui. O centro da peça a gente já tinha tirado, que era aqui. Olha lá, movimento o mouse até ele aparecer. Apareceu lá, é isso que eu quero. Dou um clique e confirmo que não vai apagar o anterior. Então, eu tenho esse rasgo aí, só não necessito dessas linhas. E vou também com o aparar Enter, retirar esse pedacinho aqui, só para eu ter minha peça dividida ao meio. Então a gente já está com a peça praticamente desenhada, quase que totalmente feita. Então, olha aqui no meio, a gente tem um furo com raio de 8. Então vamos lá. Um círculo aqui. Ele está dando diâmetro, não, raio, vou colocar raio 8. Exatamente no centro da peça, raio de 8. E agora eu tenho num raio de 22,5, vamos fazer essa furação, 22,5, vou fazer um círculo a princípio. Aqui no meio, com 22,5. Se no AutoCAD de vocês não tiver acionado esses snaps aqui, que são uns pontos que facilitam o desenho, é só vocês digitarem OS, olha lá, dá um OS e dá um Enter, é o Object Snap. O Object Snap a gente tem que ligar alguns para que ele funcione de maneira correta. Eu costumo deixar o endpoint, o mid, o center, o quadrante, interseção, a extensão eu não costumo, perpendicular sim, tangente e near às vezes. Então, ele está aqui, Object Snap,
a gente utiliza para colocar alguns pontos que facilitam o desenho. Então vamos dar mais uma olhadinha. E a gente tem aqui, ó, eu tenho um furo, vamos achar aqui no desenho, essa furação, qual é o raio desses furos. Salvo engano, olhando aqui no desenho a gente não consegue ver, mas tudo leva a crer que é 2. Então não sei, não estou falando com certeza, mas a gente percebe que aqui no desenho eu não tenho uma cota indicando qual é o diâmetro desses furos aqui. Eu vou fazer ele com 2 para a gente não perder o desenho. Vou fazer com 2 milímetros. Então eu tenho aqui um círculo, se é raio de 2, diâmetro de 4, vou colocar aqui 2. Então a gente tem o círculo aqui. E, vamos dar uma olhadinha, eu tenho quanto elemento? 1, 2, 3, 4, 5, são 6 elementos aqui a 180 graus, 36 graus cada um. Vamos ver como que a gente faz isso sem ter que fazer vários furos. Eu venho aqui, vamos lá, eu tenho aqui o array ou matriz, para quem tiver com matriz, tem matriz retangular e matriz polar, olha lá. Eu tenho a retangular, é só clicar sobre e segurar. A gente tem aqui, ó, a matriz polar. E utilizando a matriz polar, ele pede para selecionar o objeto. Selecionei o objeto, dou um Enter. Ele pede para especificar o centro é aqui. E ele quer saber aqui, ó, número de itens. Eu quero 6 itens até esse ponto aqui. Então eu vou clicar aqui e vou dar um Enter. Dessa forma a gente tem todos esses itens que a gente precisa, 6 itens, igual está aqui no desenho. 6 itens, eles estão espaçados por 36 graus cada um. E a gente, dessa maneira, facilita bastante essa execução desse nosso desenho. Tem mais um furo aqui agora, que está a 60 graus. Então eu tenho um furo aqui a 60 graus. Esse eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou criar uma linha aqui. E vou desligar o meu F8, que é o meu orto. E vou fazer o seguinte, eu vou digitar assim, ó, que essa linha vai ter 30. Eu coloco o sinal de menor, que está bem ali na vírgula, 30 com um ângulo de 60. Olha lá como ele muda a forma do visor. Ele colocou 30 e agora ele colocou aqui um ângulo de 60. Tá, mas deixa eu ver onde está errado então. Tem 60 a partir daqui, aqui embaixo tem 90. Fui eu que fiz um erro infantil. Vamos lá, vou deletar. Linha. Então, 30, sinal de menor, com um ângulo de 30 também. E esse furo vai ser aonde estiver interceptando aqui. Eu vou pegar o círculo, trago aqui nessa interseção. Clicamos nessa interseção e 2 de raio. E dessa maneira a gente tem então esse desenho já feito. A gente não fez aqui nem cota e também não fez nenhuma linha de centro. Vou deixar isso aí para um próximo vídeo, para que o vídeo também não fique, para que a aula não fique muito extensa. Só vamos fazer uma limpeza do que a gente precisa no desenho. Clico sobre aquilo que eu não quero e deleto. Isso é muito importante. E o que eu posso fazer aqui também é criar aqui, ó, uma região. Vou clicar região. Vou selecionar tudo e dar um Enter. E a gente tem o nosso desenho transformado em região. Isso daí para que eu faça desenhos em 3D posteriormente. A gente pode trabalhar depois num ambiente aqui de 3D. Posso entrar aqui no 3D Modeling, por exemplo. E a gente pode trabalhar isso daqui. A gente pode fazer uma peça, uma chapa que seja perfurada.
Vamos fazer isso aí para a gente brincar. Eu vou utilizar aqui as vistas, vou colocar na vista isométrica. Então a gente deu uma tombada nesse nosso desenho. E a primeira coisa que eu vou fazer é uma extrusão nessa peça aqui. Clico sobre ela e dou um Enter. E mostro que é para cima, mas eu vou colocar uma extrusão com 20 milímetros. Só para a gente ter uma ideia do que é. Olha só, ele está na vista de arame, eu posso trabalhar isso daqui em outra vista, na conceitual ou realística. Na conceitual ficaria assim, realística desse outro jeito. A princípio eu vou deixar na de arame para facilitar as minhas outras extrusões. Eu vou fazer agora mais extrusões, aqui, extrusão, e vou selecionar tudo isso daqui. Todos esses outros elementos. Vamos extrudar todos. Vou dar um Enter e vou extrudar ele acima dessa minha peça, para ele ficar maior. E agora a gente pode mudar para... Vamos colocar no conceitual, no realístico. Vamos deixar no realístico. Pronto, deixei aqui no realístico, a gente tem isso daqui. E agora a gente vai fazer uma coisa que é chamado de... tem a subtração de sólidos. A gente vai retirar um do outro para que a gente fique então com a nossa peça perfurada. O que a gente tem, ó, tem vários elementos diferentes aqui dentro. O CAD trabalha desse jeito. Olha aqui, é subtract, ele vai subtrair. Então eu preciso fazer o seguinte, clicar na peça que vai ficar, que é essa daqui, e dar um Enter. E agora eu clico sobre as peças que irão subtrair daquela peça que não fez a furação. Olha, toda aquela furação lá não veio. Mas tá, vamos por partes então. Vou fazer aqui, fiz uma subtração. Pronto, parte da peça já está subtraída. Vou tirar aqui, vou novamente fazer uma extrusão então dessas peças aqui. E ele não permite fazer a extrusão. Eu acho que eu vou ter que, antes de tudo, eu vou ter que explodir. Vou dar um X. E pronto, agora cada um virou um elemento sozinho. Agora ele consegue fazer a extrusão. O X é a explosão. Como eu criei uma matriz, tudo aquilo lá estava junto em uma operação só. Então eu tive que explodir para que ela consiga entender que cada furinho desse daqui é um elemento único. Então agora a gente vai para a extrusão novamente e vou clicar sobre vários deles aqui, todos esses outros furinhos. Clico nele, dou um Enter, agora sim ele extrudou. Vou exagerar aqui no tamanho para facilitar a visualização somente, fiz a extrusão e tiro agora, venho para a realística. Olha lá, tem aí a nossa peça perfurada e agora eu posso então fazer a subtração. Clico primeiramente na peça que vai ficar e dou um Enter e agora a gente clica em todos os elementos que vão subtrair o que tiver interferência. Então vamos lá, clicou, está feito a nossa extrusão, a gente pode trocar aqui de posição para ver como que esse nosso desenho ficou. Posso girar, posso colocar aqui uma órbita livre, um free orbit, e a gente dá uma olhada e ver essa nossa peça, como ficaria se ela fosse criada alguma coisa em 3D. Esse valor aqui eu chutei, já nem sei se o tamanho era esse mesmo, tá? Não sei se era 20 milímetros ou era alguma coisa assim. E dessa forma a gente cria o nosso objeto em 3D. Outra coisa que a gente pode fazer agora aqui nessa interface de modelagem, eu posso fazer chanfros e filetes. Eu vou fazer um chanfro nessa aresta aqui. Deixa eu ver se ele vai aceitar em todas ou não. Eu quero nessa aresta com 2 milímetros.
2 milímetros é muito, tá vendo? Ficou um chanfro muito exagerado, teria que fazer menor. Eu vou voltar ao comando aqui, pegar o chanfro novamente, cliquei sobre a peça indicando qual é a que eu vou fazer o chanfro, coloco aqui 1 milímetro de chanfro, 1 por 1, e vou chanfrar essa face. Então, com isso a gente pode fazer chanfro, pode fazer arredondamento e pode ir modificando também os sólidos. Só para a gente ver então, aqui na órbita livre, eu tenho aquela parte ali chanfrada, mas tudo isso é tudo coisas que a gente vai ver no decorrer das nossas aulas. Então agora é só salvar e de repente partir para um próximo desenho que a gente vai estar fazendo aí no AutoCAD. Obrigado pessoal e até o próximo vídeo.